A chuva caía sobre Copacabana como se o mar quisesse devolver o que o tempo levou. A Avenida Atlântica brilhava sob a tempestade. Os faróis dos carros refletiam nas poças d'água, transformando o asfalto em um rio de ouro líquido. Em frente ao Copacabana Palace, o toldo branco tremulava com o vento. E as letras douradas no alto do hotel cintilavam como uma promessa de esquecimento. Dentro, o salão principal respirava luxo e música. Candelabros de cristal pendiam como constelações. Taças de Dom Perignon tilintavam ao ritmo do piano de cauda. E o perfume de mulheres vestidas de Dior misturava-se ao cheiro doce do champanhe. No alto da escada de mármore, Miguel Duarte observava o baile. O terno Brioni preto caía perfeitamente sobre seus ombros. O relógio Hublot Classic Fusion brilhava sob a luz quente das lâmpadas. Mas o olhar dele estava em outro lugar. No reflexo do mar além das janelas, onde as ondas batiam como se quisessem contar um segredo. 10 anos haviam se passado desde Lisboa. 10 anos desde que o som do metal partindo levou sua voz e sua carreira. Agora, cercado de ouro e aplausos, Miguel se sentia como uma estátua feita de cinzas. Bela por fora, vazia por dentro. O apresentador anunciou seu nome no microfone, e uma salva de palmas ecoou. Com vocês, o arquiteto Miguel Duarte, o homem que trouxe a luz de Lisboa para o coração do Rio. Ele desceu lentamente com um sorriso discreto, o tipo de sorriso que se ensaia diante do espelho, não por vaidade, mas por sobrevivência. E então, entre o brilho das câmeras e o som das taças, ele a viu. Isabela Fonseca, vestido prateado, olhar firme, cabelo preso em um coque elegante. Ela sorria para alguém ao lado, Rodrigo Monteiro, o magnata. Mas quando os olhos dela cruzaram os de Miguel, o tempo pareceu parar. O piano silenciou. O barulho da chuva voltou a se fazer ouvir, batendo nos vitrais como dedos impacientes. Entre eles, o passado se ergueu, não como lembrança, mas como fantasma vestido de gala. Algumas cinzas nunca se apagam, e Copacabana, pela primeira vez naquela noite, prendeu a respiração. O salão principal do Copacabana Palace parecia suspenso no tempo. O piano tocava uma versão lenta de Garota de Ipanema, e a luz dourada das arandelas refletia-se nas taças como pequenos sóis em miniatura. Miguel permaneceu imóvel por um instante, observando o reflexo das ondas através dos vitrais. O mar lá fora batia em silêncio, um som distante, grave, como um coração que nunca esquece. A cada trovão, as janelas vibravam suavemente e o brilho dos cristais tremia sobre os rostos sorridentes. Isabela riu de algo que Rodrigo dissera. A risada dela era igual àquela de antes. Clara, breve e carregada de um tipo de melancolia que só quem já amou entende. Miguel desviou o olhar. Havia coisas que o tempo podia polir, mas não apagar. Ele se aproximou do balcão de bar. O barman, em terno branco impecável, serviu-lhe um scotch com uma rodela de laranja. O gelo tilintou e o som pareceu ecoar mais alto do que devia. Senhor Duarte! Uma voz feminina o chamou atrás. Ele se virou. Uma jovem repórter, microfone em mãos, sorria ansiosa. É uma honra tê-lo aqui no evento. Todos falam do seu retorno. Como é estar de volta depois de tanto tempo afastado dos grandes projetos? Miguel sorriu polido. O tempo ensina mais do que os prêmios. E os fantasmas? Ela brincou rindo. Alguns ainda sabem o caminho de casa. O entrevistador pareceu não entender a metáfora, agradeceu e foi embora. Miguel voltou a olhar o salão. Rodrigo Monteiro agora falava com um grupo de investidores franceses. Terno cinza perolado, relógio Patek Philippe, sorriso ensaiado. Um homem feito de vitrine. Ele tocou o ombro de Isabela com a naturalidade de quem possui tudo. E foi nesse gesto banal que Miguel sentiu o golpe mais profundo. Mais tarde, quando os aplausos começaram, Rodrigo subiu ao palco, taça na mão, e sorriu para o público.
Senhoras e senhores, disse com voz grave, o Brasil sempre olhou para o futuro com coragem. Hoje, temos a honra de anunciar o início da construção da Ponte da Redenção. Uma obra que unirá o Rio e Niterói com o que há de melhor da arquitetura contemporânea. Os flashes das câmeras iluminaram o salão. Rodrigo fez um gesto chamando alguém do meio da multidão. E para liderar este projeto, ninguém menos que o arquiteto Miguel Duarte, o homem que trouxe a luz de Lisboa para as nossas margens. Um murmúrio percorreu o salão. Miguel ficou imóvel. O convite público o pegou de surpresa. Uma armadilha revestida de glamour. Isabela o olhava atônita. Rodrigo estendeu a mão. O silêncio era quase religioso. Lentamente, Miguel caminhou até o palco. O contato das mãos foi breve, mas o suficiente para sentir o frio do metal escondido sob o ouro. Rodrigo sorriu. O passado é apenas matéria-prima, não é mesmo? Depende do que se constrói com ele, respondeu Miguel, sem sorrir. As câmeras captaram o momento. Aplausos, champanhe, luzes. Mas por trás da cortina dourada, 2 olhos, os de Isabela, seguiam cada gesto dele, como se tentassem decifrar o que o mundo havia feito de Miguel Duarte. Mais tarde, no terraço do hotel, a chuva voltava fina, quase invisível. Miguel acendeu um cigarro e ficou olhando o mar. As ondas batiam contra o muro, e o cheiro de sal misturava-se ao perfume caro que vinha do salão. Uma voz suave soou atrás dele. Você ainda fuma depois de tudo? Ele se virou. Isabela estava lá, envolta em um chale prata, o cabelo úmido de sereno. Os olhos dela, castanhos e antigos, o atravessaram como uma lâmina. Só quando o silêncio pesa demais, disse ele. E ele ainda pesa? Mais do que nunca. Ela se aproximou um pouco mais. Miguel, por que voltou? Porque alguns lugares não nos esquecem, mesmo quando queremos ser esquecidos. Por um momento, nenhum dos dois falou. O som do mar encheu o espaço entre eles. Lento, constante, inevitável. E quando Isabela desviou o olhar, Miguel percebeu que, apesar de tudo, o tempo não havia levado tudo. Ainda restava o perfume. Ainda restava o medo. E talvez algo parecido com esperança. O terraço do Copacabana Palace ficava suspenso sobre o Atlântico, e a cada onda o vento trazia um pouco de sal, perfume e passado. As luzes do salão refletiam-se nas vidraças como constelações líquidas. Cada reflexo, uma memória. Cada brilho, uma ferida. Isabela se apoiou no corrimão de ferro, olhando o horizonte. O vestido prateado parecia fundir-se ao mar, e o colar de pérolas, presente de Rodrigo, reluzia como uma corda de marfim no pescoço. Miguel ficou ao lado dela, em silêncio. Por um instante, ambos olharam o mar como quem observa um espelho. Você mudou, ela disse, sem encará-lo. O tempo faz isso. Nem sempre. Algumas pessoas só aprendem a esconder melhor. Miguel tragou o cigarro e o apagou com calma. E você mudou? Isabela hesitou. Aprendi a sorrir quando o coração está em ruínas. Conta? O vento soprou mais forte, balançando os fios de cabelo dela. Miguel observou o perfil dela. O mesmo de Lisboa, o mesmo da ponte, o mesmo da última noite antes da tragédia. Ela nunca saiu de lá, pensou. Nem eu. Você sabia que eu estava aqui? Perguntou Isabela. Não. Então o destino quis brincar de novo. O destino tem um senso de humor cruel, respondeu ele. Ela riu, baixo. Ainda fala como um poeta triste. E você ainda entrevista fantasmas? O silêncio caiu entre eles, espesso e terno. Lá embaixo, o som distante de um saxofone atravessou a chuva. Era um músico de rua tocando Chega de Saudade. A melodia subiu como fumaça e envolveu os dois. Miguel, ela disse quase sussurrando, por que aceitou o convite de Rodrigo? Porque não gosto que decidam por mim. Ele está usando você. Esse projeto é só uma fachada. Eu sei. Então me conte. Isabela desviou o olhar, o maxilar tenso.
Não posso. Ainda não. Ainda não, ou nunca. Ela deu um passo para trás. Você não entende. Há coisas que não posso perder de novo. E há coisas que já estão perdidas para sempre. O trovão cortou o céu. A chuva começou a cair novamente, fina e persistente. As gotas batiam na pele quente e escorriam como lágrimas que não pertenciam a ninguém. Miguel deu um passo à frente. Isabela? Ela ergueu o olhar e, por um instante, a distância entre eles desapareceu. Mas antes que pudesse dizer algo, a porta do terraço se abriu. Rodrigo Monteiro apareceu com um sorriso calmo e um guarda-chuva de couro preto. Ah, aqui estão. Procurei por vocês. O tom era leve, mas os olhos não. Ele se aproximou, colocando o braço em volta de Isabela com naturalidade. Miguel, espero que esteja desfrutando da vista. É a melhor do Rio. Algumas vistas mostram mais do que queremos ver, respondeu Miguel seco. Rodrigo sorriu, como quem aprecia o desafio. Adoro sua sinceridade. Rara nesses círculos. Ele olhou para Isabela. Querida, estão esperando por nós no salão. Os repórteres querem fotos. Claro! Respondeu ela sem encará-lo. Rodrigo virou-se para Miguel. Aliás, espero que aceite jantar comigo amanhã. Tenho planos grandiosos e o Brasil precisa de homens como você. Miguel assentiu, impassível. Homens como eu constroem pontes, mas às vezes o preço é caro demais. Rodrigo deu uma risada curta. O preço certo sempre vale a pena. E saiu levando Isabela pelo braço. Miguel ficou sozinho. A chuva cessara, mas o ar ainda cheirava a ferro e mar. Ele olhou o reflexo das luzes sobre a água e viu por um instante seu próprio rosto, dividido em dois pela linha tênue das ondas. O espelho do sal não mente, pensou. Mostra apenas o que o tempo tenta esconder. A manhã seguinte nasceu limpa, azul e úmida, com cheiro de mar e jornal recém-impresso. Da varanda do seu apartamento em Ipanema, Miguel observava o sol emergir por trás do pão de açúcar. As janelas estavam abertas e o som distante das ondas misturava-se ao estalar da máquina de café. O apartamento era elegante e vazio. Móveis de nogueira escura, livros alinhados como soldados, e sobre a mesa uma maquete de vidro, o esboço da ponte que Rodrigo lhe pedira para revisar. A estrutura parecia perfeita, mas algo ali o incomodava. Bonita demais, pensou. E a beleza, quando é perfeita, sempre esconde rachaduras. Um envelope repousava ao lado da maquete. Carimbo dourado, Monteiro Engenharia e Investimentos. Dentro, um convite formal. Reunião executiva. 10 horas, sede na Avenida Atlântica. Cobertura. O edifício de Rodrigo Monteiro dominava a orla de Copacabana como um navio de vidro e concreto. O saguão cheirava a mármore polido e perfume francês. Recepcionistas uniformizadas sorriam sem alma e os elevadores subiam em silêncio, como confessionários modernos. Miguel foi recebido pelo próprio Rodrigo, impecável como sempre. Terno Hermenegildo Zegna, relógio de platina, sorriso de anfitrião milionário. Miguel, seja bem-vindo ao futuro! Ele estendeu a mão e o toque era firme, frio. O escritório era um templo de vidro com vista para o mar. Sobre a mesa, uma garrafa de Dom Pérignon Rosé, 2008, 2 taças. Rodrigo serviu, o líquido cor de cobre reluzindo à luz do meio-dia. Brindemos ao renascimento, disse ele. De quem? Perguntou Miguel. De nós, da cidade, da engenharia e talvez do seu nome. Miguel olhou o horizonte. Os nomes voltam quando a verdade os chama, não antes. Rodrigo riu sem humor. Sempre tão poético. Mas, meu caro, poesia não constrói pontes. Nem mentira sustenta estruturas, respondeu Miguel. O ar pareceu pesar por um segundo. Rodrigo apoiou-se na mesa, o olhar firme. Você ainda se culpa pelo que aconteceu em Gaia, não é? Miguel permaneceu em silêncio. Pois devia me agradecer, continuou o magnata. Aquela tragédia o libertou do anonimato. Hoje você é uma lenda feita de ruínas, murmurou Miguel.
Ruínas também viram monumentos, replicou Rodrigo. Basta saber vendê-las. Ele abriu uma pasta de couro e empurrou alguns documentos para Miguel. Assine a consultoria. 15% de participação. Nome na fachada. E claro, silêncio absoluto sobre o passado. Miguel leu as páginas em silêncio. No rodapé, algo chamou sua atenção. Uma assinatura apagada por tinta preta. Quem é o engenheiro responsável pelos cálculos? Perguntou. Rodrigo sorriu. Um velho amigo de Lisboa. Você o conhecerá em breve. A resposta soou ensaiada. E o frio no estômago de Miguel voltou. Naquela mesma tarde, Isabela Fonseca caminhava pelo calçadão de Copacabana, o salto afundando levemente entre as pedras portuguesas. Tinha nas mãos um dossiê que recebera anonimamente em seu e-mail de trabalho. Assunto: Ponte da Redenção. Monteiro Group, conexões com Gaia. Ela entrou no Café Colombo, sentou-se ao fundo e abriu o envelope. Dentro, cópias de contratos, planilhas e um nome que a fez gelar. Assinatura: Miguel Duarte, engenheiro-chefe, 2015. Meu Deus! Sussurrou. O garçom trouxe o café e ela agradeceu mecanicamente. As mãos tremiam. Miguel estava sendo usado, outra vez. E talvez, sem saber, estivesse prestes a repetir o mesmo erro que o destruiu. Ela olhou o reflexo no espelho do café. Seu rosto, a rua, o mar ao fundo. Tudo parecia se distorcer na superfície de prata. Talvez seja isso que o espelho mostra, pensou. Não o que somos, mas o que tentamos esconder. À noite, o telefone de Miguel tocou. A voz de Isabela estava baixa, urgente. E preciso ver você, sozinho, amanhã no Jardim Botânico. 9 horas. Por quê? Porque o amanhã está mentindo para nós. A linha caiu. E pela primeira vez em muitos anos, Miguel sentiu medo. Não do passado, mas do que ainda estava por vir. A manhã no Jardim Botânico era úmida e dourada. As folhas das palmeiras altas brilhavam sob a luz filtrada, e o ar cheirava a terra molhada e jasmim. O rio acordava devagar. Um rumor de carros distantes, o canto dos pássaros, o murmúrio discreto da cidade rica. Miguel chegou cedo. Vestia uma camisa de linho branca, mangas dobradas, e trazia nos olhos a vigília da noite. Caminhou até o Lago Central, onde as Vitórias Régias flutuavam imóveis como espelhos verdes. Isabela apareceu alguns minutos depois. Trazia óculos escuros, um vestido leve e um envelope na mão. Quando o viu, parou a poucos passos, como se cada metro entre eles pesasse 10 anos. Você veio, disse ela, sem sorrir. Você pediu. Ela se sentou num banco de pedra, abriu o envelope e espalhou os papéis sobre o colo. Recebi isso ontem. Contratos, registros, assinaturas suas. Minhas? Miguel franziu o senho. Documentos de Gaia com seu nome. Mas o que me assusta é a data. 1 mês depois da queda da ponte. Miguel pegou as folhas. As assinaturas eram idênticas, até a curva do Duarte. Mas ele nunca as fizera. Isso é falsificação. E serve para limpar o nome de Rodrigo, disse Isabela fria. Ele quer construir outra ponte sobre as ruínas, mas primeiro precisa apagar as cinzas. O vento soprou, espalhando algumas folhas pelo chão. Miguel se abaixou para recolhê-las. Um raio de sol cortou o ar, iluminando o rosto dela. E por um instante, tudo voltou. O riso nas ruas de Lisboa. O cheiro de café na manhã antes da tragédia. O toque das mãos que não voltaram mais. Isabela, não diga nada. Ela o interrompeu. Você não entende o que está enfrentando. Rodrigo tem gente em todos os lugares. Bancos, imprensa, ministérios. E você? Está com ele ou comigo? O silêncio dela foi uma resposta dolorosa. Os olhos se encheram d'água, mas não caíram lágrimas. Eu queria poder escolher. Todo mundo pode. Não quando o preço é a vida de alguém. Ela se levantou. Não me procure. Se eu descobrir mais, eu o aviso. E saiu, deixando o cheiro de jasmim e café pairando no ar. Miguel ficou ali, parado,
olhando as folhas espalhadas como confissões rasgadas. Ao longe, um fotógrafo tirava fotos do jardim, ou talvez deles. Naquela tarde, o céu do rio ficou cor de cobre. Miguel voltava de carro pela Lagoa Rodrigo de Freitas e o reflexo do sol sobre a água o cegava. Parou o carro no acostamento. A cidade estava linda demais e isso o incomodava. De repente, o celular vibrou. Mensagem desconhecida. Quer entender o que realmente aconteceu em Gaia? Vá ao Museu do Amanhã. Amanhã, 19 horas. Nenhum remetente, nenhum nome. A tela apagou e o reflexo dele ficou preso no vidro, dividido entre o passado e o agora. No dia seguinte, o Museu do Amanhã brilhava como uma nave branca flutuando sobre a Baía de Guanabara. Dentro, a exposição chamava-se Espelhos do Tempo. Centenas de painéis refletiam os rostos dos visitantes, distorcidos por luzes e sons. Miguel entrou devagar, o coração pesado. Entre os corredores de vidro, uma voz feminina ecoava dos alto-falantes. O texto de uma instalação. O tempo não apaga. O tempo apenas muda o espelho onde nos vemos. Ele parou diante de um dos painéis. O reflexo mostrava seu rosto multiplicado em 1000 pedaços. Atrás dele, uma sombra feminina se aproximava. Bonita ironia, não acha? Disse Isabela surgindo da penumbra. Achei que tivesse ido embora. Eu também achei. Ela entregou-lhes um pendrive. Dentro, os arquivos originais da ponte. Consegui de uma fonte em Lisboa. Mas cuidado. Rodrigo sabe que eu te procurei. Ele ameaçou você? Não precisa. O medo já faz o trabalho por ele. Miguel guardou o pendrive no bolso. Isso muda tudo. O destrói tudo. Os dois se olharam por um momento, cercados por reflexos e ecos. Lá fora, o mar batia contra o cais e as luzes do entardecer pintavam tudo de dourado. Era belo e trágico, como tudo o que envolve o amor e a verdade. Às vezes o espelho não mostra o futuro, pensou Miguel, apenas o que o amanhã se recusa a ver. O elevador subiu silencioso até o último andar do edifício Monteiro Tower. Miguel ajeitou o paletó escuro e olhou o próprio reflexo nas portas de aço polido. Por um instante, pensou ter visto outro homem olhando de volta. Mais velho, mais cansado, feito de sombra e arrependimento. Quando as portas se abriram, um clarão de ouro o cegou. O penthouse de Rodrigo Monteiro era uma catedral moderna. Paredes de vidro com vista para a enseada de Botafogo. Esculturas de bronze, tapetes persas e garrafas de Dom Perignon, alinhadas sobre um balcão de mármore Carrara. Uma orquestra de câmara tocava jazz suave, e convidados em trajes de gala moviam-se como astros lentos sob as luzes. Havia deputados, empresários, atrizes da TV Globo, diplomatas. Cada sorriso era uma moeda, cada brinde, um contrato. Rodrigo. Surgiu entre eles, impecável, o terno Tom Ford cinza-prata, o cabelo perfeitamente penteado. Miguel? Exclamou, abrindo os braços. Finalmente! Achei que o gênio de Lisboa havia se perdido na noite carioca. Miguel respondeu com um aceno discreto. Não costumo chegar antes do tempo. Nem depois, imagino. Rodrigo riu. Você é um homem de precisão. Gosto disso. Ele o conduziu até uma varanda aberta sobre o mar. Lá embaixo, as luzes da cidade se refletiam nas águas escuras. Brindemos à ponte, disse Rodrigo, servindo champanhe. A redenção de Gaia. A ponte ainda não existe, respondeu Miguel. Mas o nome dela já constrói o futuro. Miguel sorriu de leve. Ou o encobre. Rodrigo pousou a taça, o olhar afiado. Sabe, Miguel, admiro você. Perdeu tudo
E ainda tem coragem de voltar. Não voltei por coragem. Então por quê? Porque o tempo não apaga o que foi mal construído. Um silêncio pesado caiu. Só o som do mar distante preenchia o ar. Rodrigo se inclinou, falando baixo. Você acha mesmo que vai me derrotar? Eu não preciso. Miguel deu um passo atrás. A verdade faz isso sozinha. Os olhos do magnata brilharam, frios. A verdade é relativa, meu caro, assim como o amor. Dentro do salão, Isabela observava os dois da distância. Vestia um vestido azul marinho, os cabelos soltos. Desde que Rodrigo a convidara para o evento, ela sabia que seria uma noite perigosa. Mas, ainda assim viera. Não como jornalista, mas como testemunha. Uma senhora elegante aproximou-se, sorrindo. Querida, você está deslumbrante. E seu namorado? Que homem impressionante! Isabela forçou um sorriso. Sim, impressionante é uma boa palavra. Mas por dentro, o coração dela batia rápido. O pendrive que entregara a Miguel no Museu do Amanhã continha provas suficientes para destruir Rodrigo. E a carreira dela junto. Ela caminhou até a sacada lateral, tentando respirar. O ar da noite estava denso, salgado. Lá embaixo, via-se o mar, imenso, impassível, como se observasse os dramas humanos com ironia antiga. Bonita vista, disse uma voz atrás dela. Miguel havia se aproximado em silêncio. Isabela virou-se, surpresa. Você não devia estar aqui. Nem você. Eles ficaram frente a frente, a centímetros de distância. A música lá dentro soava distante, abafada, como se o tempo tivesse diminuído. Conseguiu ver o que há dentro do pendrive? Ela perguntou. Sim. Planilhas, contratos e algo mais. Uma carta digitalizada, assinada por ele. Por Rodrigo? Por alguém que morreu há 10 anos. Um engenheiro de Gaia. A assinatura foi falsificada. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Então é verdade. O acidente foi manipulado. Foi provocado. A respiração dela acelerou. E você vai denunciar? Não ainda. Por quê? Porque a justiça precisa de palco. E Rodrigo acabou de construir um. Ele se afastou, mas antes de entrar de novo no salão, murmurou. Quando o espelho quebrar, esteja pronta para o reflexo. Poucos minutos depois, Rodrigo subiu ao palco montado diante da piscina infinita. O microfone refletia as luzes da cidade. Senhoras e senhores, começou ele com voz teatral. Esta noite celebramos não apenas um projeto, mas uma visão. A ponte da redenção é o futuro. Uma ponte entre a dor e a esperança, entre o passado e o amanhã. Aplausos, câmeras, champanhe estourando. Miguel observava de longe e Isabela da sacada. Ambos sabiam. O homem que discursava sobre esperança era o mesmo que havia vendido o medo. De repente, o vento soprou forte e uma das cortinas de seda se desprendeu. O tecido branco voou sobre a piscina, cobrindo por um instante o reflexo das luzes, como um lençol sobre um corpo morto. Isabela fechou os olhos. O futuro tinha o cheiro agridoce do champanhe e da mentira. O rio amanheceu metálico. As nuvens cobriam o céu como vidro fosco, e o mar parecia um espelho partido. Na janela do apartamento em Ipanema, Miguel observava a cidade acordar. Os primeiros ônibus, o barulho distante dos helicópteros, o som abafado das sirenes misturado ao canto dos vendedores de rua. No chão, sobre o tapete persa, estavam espalhados os arquivos do pendrive.
planilhas, contratos e plantas da Ponte da Redenção. Mas o que mais chamava a atenção era uma sequência de mensagens internas entre executivos. Reforçar os cálculos. Reduzir custos com materiais. Prioridade: manter prazos. Imagem e silêncio. Miguel esfregou os olhos. Sabia o que aquilo significava. A ponte estava condenada antes mesmo de existir. Como Gaia. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Isabela. Hoje, 21 horas. Terraço do Mar. Museu de Arte do Rio. Trarei o resto. Ele respondeu apenas: estarei lá. A noite caiu como seda escura sobre a cidade. Do alto do Museu de Arte do Rio, via-se a Baía de Guanabara como uma extensão de vidro líquido. A brisa trazia o cheiro de maresia e gasolina. Isabela chegou pontualmente. O vestido preto contrastava com o brilho suave das luzes. Trazia consigo uma pasta de couro, marcada de pressa. Consegui tudo, disse sem preâmbulos. Contratos, transferências, os relatórios de segurança. Rodrigo subornou fiscais, comprou laudos. A ponte é uma bomba-relógio? E o governo? Perguntou Miguel. Fez vista grossa? Há muita gente envolvida. Ela olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Mas há uma chance. Amanhã ele fará uma coletiva de imprensa no Copacabana Palace. Se expusermos os dados ali, diante das câmeras, ele não terá como escapar. Miguel respirou fundo. E você? Eu? Ela sorriu amargo. Serei apenas mais uma jornalista demitida, mas talvez livre. Um trovão ecoou distante, como lembrança. A chuva começou a cair fina, refletindo as luzes do porto. O som das gotas contra o vidro soava como aplausos lentos do destino. De repente, passos se aproximaram. Um segurança do museu surgiu no terraço, tenso. — Senhor Duarte! Há alguém pedindo para vê-lo lá embaixo. — Quem? — disse ser seu assistente. Miguel trocou um olhar com Isabela. — Eu não tenho assistente, o homem hesitou. — Quer que eu mande embora? — Não, eu mesmo vou. Ele desceu as escadas em silêncio, mas o saguão estava vazio. Apenas uma porta de vidro semiaberta, batendo com o vento. No chão, um envelope preto. Miguel o abriu. Dentro, uma foto antiga. Ele e Rodrigo, sorrindo em frente às ruínas da Ponte de Gaia. Atrás, uma frase escrita à mão. Quem constrói a verdade também pode demoli-la. Isabela esperava no terraço. O telefone tocou. Era Rodrigo. Querida, pensei que tivesse aprendido a escolher os lados certos. Você está me vigiando? Vigiando? Não, protegendo. O Miguel é um perigo para ele mesmo. E para você. Você destruiu a vida dele. Não, Isabela. Eu a comprei. Há uma diferença. A ligação caiu. O coração dela disparou. A chuva engrossava. Miguel voltou molhado, o olhar escuro. Era ele, disse ela. Ele sabe de tudo. Então amanhã é o fim. Ela o encarou. O fim de quê? Dele. Ou de nós. O raio cortou o céu e o som do trovão engoliu a resposta. Mais tarde, Miguel caminhava sozinho pela praia de Copacabana. Os quiosques fechados, o mar negro, o vento cortante. Cada passo era um lembrete. Tudo no rio reluzia. Até o perigo. Ele parou diante da água e pensou em Lisboa. Na ponte que ruiu. Nos gritos, no cheiro de ferro e fumaça. E em Isabela, a única coisa que ainda o mantinha inteiro. A cidade é feita de vidro, pensou. Mas o que se reflete nela somos nós. Quebrados, repetidos, tentando parecer perfeitos. Amanhã, o Copacabana Palace voltaria a ser palco. Mas desta vez, o espetáculo seria o fim da farsa. O salão principal do Copacabana Palace estava impecável. Candelabros pendiam como constelações.
As mesas cobertas de linho branco e o cheiro discreto de flores francesas flutuava no ar. Lá fora, o mar rugia baixo. Uma respiração antiga, indiferente à vaidade humana. Câmeras, repórteres, empresários, ministros. Era a manhã da coletiva de imprensa que selaria o destino da Ponte da Redenção. No centro, o palco. Um púlpito de acrílico. O logotipo dourado da Monteiro Engenharia refletido nas luzes. E atrás, Rodrigo Monteiro, soberbo, impecável no terno cinza e gravata de seda azul. O sorriso estudado de quem acredita ter vencido. Isabela estava entre os jornalistas. A mão tremia ao segurar o microfone, mas os olhos mantinham a firmeza. No bolso interno do blazer, o pendrive. O coração batia tão alto que ela podia ouvi-lo. Miguel não aparecera. Ainda. Ela temia que ele tivesse desistido. Ou pior, Rodrigo iniciou o discurso. Senhoras e senhores, hoje o Brasil atravessa o tempo. A Ponte da Redenção será o símbolo de um país que não teme o futuro. Aplausos mecânicos, flashes, o som metálico das taças. E para provar nossa transparência, convidamos o brilhante arquiteto Miguel Duarte, cuja visão transformou ruínas em arte. Um murmúrio percorreu o salão. As portas se abriram. Miguel entrou. O terno negro, a expressão firme, o olhar calmo. Mas dentro dele, o fogo. Ele subiu os degraus sem pressa. Cumprimentou Rodrigo com um aperto de mão gélido e se voltou para o público. Senhoras e senhores, a verdade também é uma ponte, mas às vezes ela leva direto ao abismo. Silêncio. Rodrigo sorriu, desconfortável. Brilhante, como sempre, mas talvez não o melhor momento para poesia, não é? Miguel abriu a pasta, tirou os documentos. Os refletores captaram o movimento. Esta é a engenharia da sua redenção, disse, erguendo as folhas. Planos falsificados, laudos comprados, cálculos alterados. A ponte não é um símbolo. É uma armadilha. Rodrigo congelou. Os jornalistas começaram a cochichar. Flashes estouraram. Mentira! Gritou Rodrigo. Calúnia? Você quer destruir o que não pôde construir? Miguel encarou-o. Eu já destruí uma vez, por confiar em você. Ele projetou na tela o conteúdo do pendrive. E-mails, transferências bancárias, registros de suborno. O nome de Rodrigo Monteiro repetia-se em letras frias, como uma sentença. Os seguranças se moveram, mas Isabela já estava filmando. O som do obturador ecoou como tiros curtos. Câmeras de TV captaram tudo. Rodrigo, ofegante, olhou ao redor. O brilho do salão agora o cegava. Aquela luz, antes cúmplice, tornara-se cruel. Você acha que venceu? Sussurrou ele. Não, respondeu Miguel. A verdade não vence, só sobrevive. Rodrigo tentou avançar, mas um segurança o conteve. As vozes se misturaram. Jornalistas gritando, flashes, o mar rugindo ao fundo. E no meio do caos, Isabela se aproximou de Miguel. Acabou. Nada acaba, disse ele. Só muda de forma. Ela segurou sua mão. Os olhos dele estavam úmidos, não de medo, mas de libertação. Do lado de fora, começou a chover. A água descia pelos vitrais e pelas escadas, misturando-se às cinzas do passado. Horas depois, o salão estava vazio. Miguel ficou sozinho diante da janela, olhando o mar de Copacabana. As luzes refletiam-se nas poças, e cada reflexo parecia uma lembrança dissolvendo-se na água. Isabela se aproximou, os sapatos na mão, o cabelo solto. Para onde vai agora? Não sei. Ele sorriu. Talvez para algum lugar sem espelhos. E se eu for junto? Então talvez exista amanhã? Ela o abraçou por trás,
o rosto contra o ombro dele. O barulho da chuva cobriu as palavras que não precisavam ser ditas. Do lado de fora, o letreiro do Copacabana Palace cintilava. A cidade respirava de novo, cansada, mas viva. Alguns amores, como certas pontes, não foram feitos para durar. Mas sem eles, o mundo nunca atravessaria o abismo.